Tem vinheta, tem vinheta. Vinheta, que lindo, gente. É maravilhoso o programa, muito legal. Olha, que nós somos chique no último. vocês estão muito prof, vou te falar. Então, olha, que bom que tem escola. Que bom que essa instituição existe. Que bom que existe o ato de educar. Que bom, né? Que existem pessoas que ainda estão engajadas com isso, mesmo que sejam guerreiros utópicos e seja o que for, mas que bom que está aí. Que bom que está aí. Cris, Ivana, eu queria destacar o que bom. Que bom que você foi descoberta pela Ivana e veio aqui conosco. Sabe por quê? Porque não é verdade. É rara. Eu não sei se eu teria uma pessoa do meu relacionamento que pudesse protagonizar o que você fez hoje aqui conosco. Sabe? Foi muito bacana a sua ponderação, a sua capacidade de pontuar o que tem de melhor aqui, o que não tem de melhor aqui. A primeira fala sua foi muito importante. Eu quero crer. Que bom que essa mulher, que foi a nossa primeira entrevistada, deu uma marca difícil de superar aqui, viu, querido? Vai ser difícil fazer Nossa, gente. Uma das que mais me interessou, porque realmente a educação, eu, Neville, a gente, nos nossos papos maconhados que a gente fazia aqui, a gente sempre disse, a educação, ela precisa ter uma reinvenção. Ela precisa acontecer um processo pelo qual se faça a partir dos professores, essa remodelação de professores. Achei muito legal. Tem que criar um selo. Tem que criar um selo. Na verdade, tem um aspecto que a Cris colocou, que a Alemanha acho que traz isso da tradição, né? Que o conhecimento não é compartimentalizado, né? O mundo não é separado em matérias e disciplinas, certo? O mundo, você precisa saber português para entender matemática, para compreender a física depois e pôr tudo isso para funcionar no projeto de sensores biológicos, sei lá. Entendeu? Então, isso é maluco. Então, e aí, por isso que eu te perguntei muito da qualidade, porque o ato de resolver, né, essa questão que você falou de dar à criança a resolução, ele buscar, pensar, refletir sobre aquilo, tá? Só para você falar, Cris, eu estava acompanhando um podcast sobre educação recentemente, eu fiquei chocado com uma informação. Se é verdade, eu não cheguei a verificar, mas eu fiquei chocado. Tá? O QI abaixo de 80, ele é considerado uma pessoa semi-retardada, vamos dizer assim, colocando o português bem claro, tá? Uma pessoa com dificuldade mental mesmo de compreender coisas básicas. O QI médio do brasileiro hoje tem 78. Homem retardado não, homem déficit de aprendizagem. Desculpa, gente, compartilhar isso. É o nosso problema, Neville. Desculpa compartilhar isso, mas como a gente está falando de educação, eu tinha que fazer esse desabafo no final. Pois é. A sensação que eu tenho... Olha, Neville, eu vou te contar uma coisa, se eu tivesse um minutinho para contar uma coisa para vocês. Uma outra coisa que acontece na Alemanha, às vezes, também, isso é uma coisa que me assusta um pouco, né? Em alguns professores alemães, aquelas pessoas extremamente quadradas, e existem professores ainda que pertenceram à antiga Alemanha Oriental, né? São idosos, né? Pessoas bastante conservadoras, bastante difíceis de lidar, inclusive. Esses professores, às vezes, estão atuando, né? E eu tenho um grande amigo que é psicólogo, e ele é brasileiro, e ele trabalha com crianças e jovens brasileiros, graças a Deus. Psicólogo que consegue fazer uma terapia em português para crianças que ainda não têm o alemão, né? E ele me contou de casos, né? Lógico, sem citar nomes, porque ele é um trabalho de psicólogo, mas ele conta que ele fica assustado, às vezes, de ver como alguns professores não têm a menor sensibilidade de perceber a criança. Então, por exemplo, muitas crianças migrantes que estão lá sem saber falar direito o alemão. Imagine uma criança brasileira que saiu do Belém do Pará. Uhum. Mal sabia falar o português, nem tinha sido alfabetizada totalmente por português. Sim. Aí aquela mulher do Belém do Pará se encantou com o alemão e achou que ela ia ficar rica na Alemanha, ela casa com ele. Existe esse perfil, hein, gente? Eu não estou brincando, não. Muitas brasileiras vivem isso, tá? Chega na Alemanha, passa o pão que o diabo amassou, porque esse alemão depois... está mais muito aí com ela leva essa criança para lá, essa criança vai para uma escola alemã. E essa escola alemã, dependendo se for um vilarejo,
ela não tem um preparo para receber essa criança, entendeu? E essa criança, ela é tratada como uma criança deficiente. Entendeu? A professora fala que ela é incapaz, porque ela não consegue acompanhar, porque ela não sabe falar a língua, porque ela não sabe fazer matemática, porque ela é incapaz. E ela não é incapaz. Aí ela vai para o psicólogo fala que é absurdo isto. Você pode acabar com a vida de uma pessoa. Acabou. Acaba. Com certeza. Meu Deus.